Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos de avaliação diagnóstica de matemática. Tem alguns assuntos aí nesse simulado que vocês ainda não viram, como multiplicação, frações e divisão. Talvez vocês tenham uma noção, nós começamos no ano passado, já no finalzinho nós começamos um pouco de multiplicação, mas não adentramos a divisão nem frações. Mas mesmo assim, eu vou tentar explicar para vocês tentarem fazer a avaliação. Mas como é uma avaliação diagnóstica, é só para saber realmente o nível que vocês estão. Então, não necessariamente é obrigado vocês terem esse conhecimento dessa avaliação, certo? Então, vamos lá. Da mesma forma que vocês fizeram a de português ontem, a de matemática, da mesma forma, vocês vão colocar lá numa folha do caderno de vocês, questão 1, e vão marcar para mim qual é o item que está correto. Vocês têm sempre A, B, C e D para marcar. Só uma questão está correta. Então, vamos lá. Vamos à primeira questão da nossa avaliação de matemática. Primeiro, observe a seguir a exibição de uma peça de teatro. Vocês estão vendo aqui, olha, essa apresentação, e cada cadeira tem uma identificação. Aqui nós estamos trabalhando localização, certo? Esquerda, direita, em cima, embaixo. Então, cada assento desse teatro, cada poltrona, como diz aqui na pergunta, tem uma identificação. Olha aqui, ó. A8, A6, A4, A2, A1, A3, A5, A7. E preste atenção que um lado são só números pares. Olha, 2, 4, 6, 8. E do lado direito, só números ímpares. 1, 3, 5 e 7. Veja como eles dividiram. Pares e ímpares. E eles estão em grupos, olha, de 4. Eles colocaram em grupos de 4. 3 grupos de 4, 3 grupos de 4. Preste atenção que em algumas poltronas todas estão ocupadas. Em outras está faltando uma pessoa, certo? Então, isso aqui vocês vão observar também para responder a questão. Então, vocês têm que observar tudo. Como eu falei ontem na prova de língua portuguesa, vocês têm que ler várias vezes para compreender o texto. Matemática é a mesma coisa. Primeiro vocês leem a pergunta, vocês observam, como aqui é observação, vocês observam e depois é que vão responder. Nada de correr para responder. Primeiro tem que ler a pergunta. Olha aqui, olha. Vocês vão ler a pergunta e depois é que vocês vão responder com calma. Qual é a pergunta que tem aqui? As poltronas que estão vazias estão localizadas em... Então, vocês vão procurar quais são as poltronas vazias e marcar quais são as identificações dela. E vocês vão achar aqui quais são as poltronas que estão vazias. Vocês vão observar toda essa cena e achar as poltronas que estão vazias e em que localização elas se encontram. E vão marcar aqui. Se é A, B, C ou D. Certo? Segunda questão. Pedro comprou frios para fazer lanches. Foram 300 gramas de presunto, 450 gramas de mussarela e 250 gramas de mortadela. A pergunta é: a quantidade de frios que Pedro comprou foi de... Presta atenção. Primeiro você tem aqui as informações. Vou marcar aqui para vocês. Isso aqui são os dados que estão sendo fornecidos. Pedro comprou frios para fazer lanches. Essa é a primeira ideia. Pedro comprou frios para fazer lanches. Agora, aqui nessa parte, você tem os dados. Foram 300 gramas de
presunto, 450 gramas de mussarela e 250 gramas de mortadela. Então, aqui são os dados. 300, 450 e 250. Essas são as informações. E a pergunta é, a quantidade de frios que Pedro comprou foi de... Vamos lá. Agora aqui, será que é uma conta de adição ou de subtração? Quando ele pede para saber a quantidade total, depois que ele dá todos esses dados aqui, é adição ou subtração? Vamos lembrar aí o que a gente estudou ano passado. Lembra que eu disse a vocês que tem algumas palavrinhas que davam para vocês identificarem se era adição ou subtração. Quando eu digo retirou, perdeu, vendeu, levou. Quando eu uso esses verbos, sempre é subtração ou a continha de menos. Quando eu falo ganhou, comprou, somou, rendeu, é sempre adição. Então, vamos lá. Será que Pedro comprou 450 gramas de frios? Será que ele comprou 750 gramas? Será que ele comprou 900 gramas? Ou será que ele comprou 1000 gramas, ou seja, 1 quilo? Lembre que ano passado a gente estudou. 1000 gramas é igual a 1 quilo. Gramas é a menor unidade de medida de peso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem até no caderno de vocês ou na folha que vocês imprimirem em casa, eu não sei se vocês vão imprimir ou se vocês vão copiar no caderno. Vocês vão fazer a continha aqui. Eu não vou dizer qual é a continha. Mas vocês vão armar a continha aqui do lado para saber o resultado. E aí, depois você vem aqui e marca qual é a opção correta. Vamos agora para a terceira questão. Aqui, olha. Observe a seguir a representação da reta numérica. Lembre, reta numérica é aquela que eu coloco as numerações e ela vai até o infinito, se eu quiser. Mas aqui ele colocou 910, pulou uma casa e veio para 930. Aí tem essa forma geométrica aqui, pulou 960. Pulou mais uma, 980. A próxima casa, 990. Depois veio mais outra forma, sem nada, e veio para outra quantidade, 1010. Veja que ele foi pulando e dava outro resultado. Quanto será que ele somou daqui, nesse aqui? Qual o valor que ele somou? 910 mais quanto? Que deu 930. Qual será o valor que ele fez? E aí vocês vão descobrir de quanto em quanto ele está indo. Se eu tenho 910 aqui e aqui chegou a 930, ele somou algum valor aqui. Então, você vai descobrir qual o valor fazendo a conta inversa. Se aqui ele somou um valor, da esquerda para a direita, então da direita para a esquerda eu vou fazer o quê? Uma conta de subtração, ou seja, uma conta de menos. Então, eu vou pegar aqui esse menos esse, e eu vou saber aqui qual era a numeração aqui e quanto ele somou. Sabendo esse valor aqui, eu vou saber quanto foi daqui para essa forma aqui, quanto eu cheguei. E assim, sucessivamente, eu vou saber quanto é aqui, já tenho aqui esse valor, vou saber quanto foi aqui já tem, eu vou saber quanto foi aqui. Então, a pergunta é, os números que estão localizados, respectivamente, nas figuras são, será que é 931? Será que é 935 e 995? Será que é 940 e 1000? Será que é 958 e 1009? Então, ele quer saber quais são os números que estão aqui nessas figuras. Então, vocês podem fazer a continha que eu falei para vocês, para saber qual o valor que ele somou
para dar esse resultado. E aí você vai somando esse, vai dar esse resultado, mais o valor que ele somou vai dar um resultado aqui, mais esse aqui vai dar esse valor. E assim você vai descobrir quais são os valores que estão escondidos nessas figuras. Vamos lá para a quarta questão. Opa, passei demais. A família de Mariana vende bolos caseiros. Pronto, a gente já sabe a primeira informação. A família de Mariana vende bolos caseiros. No mês passado, venderam 195 bolos. Deixa eu marcar aqui para vocês. 198 bolos. E neste mês, 137. Vou marcar aqui para vocês. Pronto. Aqui eu já tenho duas informações. Que eles venderam no mês passado 198 bolos. E neste mês, 137 bolos. Eu já tenho essas informações. Que eles venderam esse valor no mês e esse valor em outro. Quantidade, não é valor, quantidade. A quantidade de bolos que a família de Mariana vendeu nesses 2 meses foi 61, 225, 235 ou 335. Vamos lá. Relembrando as continhas. Ele falou que vendeu no mês passado 198 e esse mês 137. A pergunta foi: a quantidade de bolos que Mariana vendeu nesses 2 meses foi. Então, ele quer saber o quê? O total de bolos vendidos juntos nos 2 meses. Se eu falo junto nos 2 meses, é continha de adição ou subtração? Não vou dizer a continha para vocês. Vocês aqui vão descobrir. Descobrindo, vocês têm a resposta correta. Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão é uma tabela. Nós também trabalhamos tabela no ano passado. Foi isso? Quinta questão. No pátio da escola, tem um cartaz com a seguinte tabela. Resultado da eleição do Grêmio Estudantil. O que é Grêmio Estudantil? Grêmio Estudantil é um conjunto de alunos que lutam pelos direitos de todos os alunos da escola. Certo? Eles vão lutar pelos direitos de todos os alunos dentro de uma escola. É isso que o Grêmio faz. Então, aqui tem as chapas, ou seja, as pessoas que vão concorrer a serem as pessoas a lutarem pelos direitos dos estudantes naquela escola. Então, vamos lá. Aqui é a chapa, ou seja, aqui é uma informação e aqui são os votos. Aqui é outra informação, ou seja, são os valores, certo? Numa tabela sempre tem os dados, né, que são as informações e os valores. Então, vamos aqui. Força Jovem, quantos votos eles tiveram? 101. Todos em Ação, teve quantos votos? 96. Vozes da Escola, quantos votos tiveram? 123. Unidos Sempre, quantos votos tiveram? 86. Então, vamos lá a perguntinha. Nós já tivemos as informações, temos aqui os dados, certo? Então, agora vamos à perguntinha. A chapa Todos em Ação obteve quantos votos? 86 votos? 96 votos? 101 votos? 123 votos. Gente, isso aqui é muito fácil. Só é vocês prestarem atenção na tabela, nas informações da tabela, que vocês vão saber o resultado. Esse não precisa nem fazer conta, só é prestar atenção na tabela. Sexta questão. Observe as figuras a seguir. Nós estudamos também formas geométricas, figuras geométricas. Nós estudamos. Então, eu tenho aqui um cone e tenho aqui uma pirâmide. Em relação às faces, gente, lembrem o que nós estudamos o ano passado. Faces, arestas, certo? E vértices. Nós estudamos isso ano passado em formas geométricas, certo? Sólidos geométricos, nós estudamos isso. Faces, arestas e vértices. Só dar uma relembrada. Quem tiver o livro ainda em casa, pode pegar o livrinho para dar uma relembrada. Então, vamos lá.
Em relação às faces. Letra A. O cone tem faces, ou o cone não tem faces, e a pirâmide tem faces. Deixa eu marcar aqui, ó, as informações. O cone tem face, não tem faces, e a pirâmide tem faces. Será que essa informação está correta? O cone tem faces e a pirâmide não tem faces. Letra C. O cone e a pirâmide têm faces. Será que o cone e a pirâmide têm faces? Letra D. O cone e a pirâmide não têm faces. Gente, vamos lá. Vocês vão ver essas duas formas geométricas aqui e vão lembrar o que é face, o que é vértice e o que é arestas. Se você tiver o livro ainda em casa, do ano passado, tem isso. No livro também do quarto ano também tem. Então, vamos lá. O cone, ele não tem face? Olha aqui para o cone. Será que ele não tem face? A pirâmide tem face? Agora tem que marcar que as duas informações estão corretas, viu? Tem que ver qual desses itens aqui a informação está correta. Então, preste atenção. Lembra do que estudamos no ano passado e marca a opção correta. 7ª questão. A família de Rafael realizou uma viagem com duração de 6 semanas. O total de dias que a família viajou foi de 6 dias, 13 dias, 30 dias ou 42 dias. Gente, nós temos aqui uma informação. A informação que ele nos dá é que Rafael realizou uma viagem com duração de 6 semanas. Vamos lembrar aqui. Quantos dias tem uma semana? Você lembra quantos dias tem uma semana? Então, você vai fazer uma continha aqui para descobrir quantos dias durou a viagem da família de Rafael. Ele já disse aqui que foram 6 semanas. Então, cada semana tem quantos dias? Então, você vai fazer uma continha para descobrir quantos dias no total a família de Rafael viajou. Se foram só 6 dias, se foram 13 dias, se foram 30 dias ou se foram 42 dias. Essa é fácil. Estudou a tabuada de multiplicação. Não vou dizer. Questão de número 8. O número 1046, o algarismo 0, ocupa a ordem das... Presta atenção aqui, deixa eu marcar aqui. Vamos lá. O número 1046. O algarismo 0 ocupa a ordem das dezenas, centenas, unidade de milhar ou dezena de milhar. Gente, lembrando que a gente estudou no comecinho do ano passado. Os numerais nós organizamos em ordens da direita para a esquerda. Vamos lá, começando aqui atrás. Esse último numeral aqui, ele está em que casa? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar ou dezena de milhar? Lembra que a gente sempre começou da direita para a esquerda. Então, sempre tem lá. Se eu disser, aí eu vou ajudar vocês a responderem a questão. Mas o ano passado foi a primeira coisa que nós estudamos lá no primeiro bimestre. Foram as ordens dos numerais. Então, aqui está facinho também, minha gente. Você marca uma dessas 4 opções, só tem uma correta. Questão de número 9. O resultado da operação 1915 menos 643 é... Letra A, 2.558. Letra B, 1.372. Letra C, 1.332. Ou letra D, 1.272. Gente, essa aqui
tá? Muito fácil. O que é que vocês vão fazer aqui? Armar a continha. Deixa eu dizer uma coisa. Se você souber armar essa continha aqui, você sabe responder a questão do número 8. Se você souber montar essa continha aqui do lado, você vai saber responder a questão 8. Porque você vai saber a ordem dos numerais. Lembre que eu falei sempre que é um embaixo do outro. Tantão embaixo disso, tantão embaixo daquilo, tantão embaixo daquilo outro. Então, se você sabe fazer a questão de número 9, armar a continha e organizar os números de acordo com a sua ordem, você vai saber responder a 8ª questão. Questão de número 10. Gente, a questão de número 10, vocês não estudaram também, que foi sobre frações. Mas frações é uma coisa bem fácil. Veja. Aqui, essa forma geométrica, ela está dividida em quantas partes? 1, 2. Primeiro, ela é um inteiro. Ela é um objeto só. Veja. Um inteiro. Um objeto só. E ele foi dividido em quantas partes? 1, 2. Então, o inteiro é sempre o que está em cima. O geral é o que está em cima. E o que dividiu é o que está embaixo. Eu tenho aqui, olha, esse aqui eu vou dar dica porque vocês não estudaram ainda. Um inteiro e está dividido em 2 partes. Então, a parte pintada, ela significa que foi o quê? Que ela dividiu em quantas partes? 1/2, 1/3, 1/4 ou 1/5. Essa também aqui, com essa explicação, acho que dá para vocês responderem. Olha aqui, questão de número 11, eu tenho um gráfico. Gráfico é a representação de imagem de uma tabela. Eu tenho aqui os valores. Olha aqui, ó, na tabela. Essa é uma tabela, ou um gráfico de torre. Lembra que tem um gráfico de pizza, que é aquele que é redondinho e cortado as partes. E aqui eu tenho as torres. Vamos lá. Eu tenho aqui, olha, todos os valores. Então, vamos lá. Observe no gráfico a seguir o resultado de uma pesquisa realizada com as crianças da escola ABCD. Passeio preferido. Então, as crianças responderam quais eram seus passeios preferidos. Aqui tem a quantidade de crianças que respondeu e aqui foram os passeios que essas crianças escolheram. O passeio preferido das crianças da escola ABCD é campo de futebol, casa de parentes, shopping ou praia. Só visualizando aqui, não precisa nem olhar os valores. Só visualizando aqui, vocês conseguem descobrir qual era o passeio preferido das crianças daquela escola. Mas você pode também observar aqui, olha. Vamos lá aqui. A linha, olha. O 5 aqui, olha. Quem será que passou um pouquinho do 5? Aqui, é campo de futebol. Tem um pouquinho a mais que 5. Aí você vai olhando aqui, olha. 10 crianças responderam. Tem mais de 10? Não, tem menos um pouquinho aqui, olha. O sítio tem menos um pouquinho de 10. Aí eu venho aqui, olha, 15. 15. Tem aqui, olha, um pouquinho mais de 15 que escolheram parque. 20 crianças. Um pouquinho mais de 20 responderam que gostam da praia. E aqui eu vou passando e chegando nesse aqui. Vamos lá, seguir a linha aqui. Olha aqui, olha. Ele passou um pouquinho do 40, não foi? Então, um pouco mais de 40 crianças responderam que gostam de ir ao shopping. Então, gente, aqui tá fácil, fácil, fácil. O passeio preferido das crianças da escola ABCD é... Eu acho que é o passeio preferido de vocês também, com certeza. Questão de número 12. A figura que tem 5 lados é a figura A? É a figura B? É a figura C?
Ou é a figura D? Gente, como é que conta os lados de uma figura? Vamos lá. Só observar aqui, viu? Isso aqui é só observando, vocês respondem essa questão de número 12. Qual é a figura que tem 5 lados? Essa é fácil. Questão de número 13. Márcia e Mariana são gêmeas. Nós temos aí uma informação. A segunda informação. Márcia nasceu às 8h32. Marcar aqui as informações de uma das crianças. E vou marcar. Márcia nasceu às 8h32. E Mariana, 27 minutos. Não, deixa eu marcar aqui. E Mariana, 27 minutos depois. Márcia nasceu às 8h32 e Mariana, 27 minutos depois. Desse modo, Mariana nasceu às 8h05, 8h27, 8h32 ou 8h59. Gente, o que é que vocês vão fazer aqui para descobrir qual foi o horário que Mariana nasceu? Eu já tenho aqui as duas informações necessárias para responder essa pergunta. Eu tenho aqui o horário que Márcia nasceu, 8h32. Nós fizemos ano passado continhas dessas aqui com horas. Vocês vão armar aqui uma continha que eu não vou dizer se é de adição ou se é de subtração, certo? Mas vocês vão botar aqui os valores e depois botar o outro valor. Aí vocês vão descobrir que horas Mariana nasceu. Questão de número 14. O resultado da divisão 632 por 6 é... Gente, aqui é uma continha de divisão. A maioria não chegou a trabalhar divisão completamente o ano passado. Por conta da pandemia, a gente teve atrasos e aí a gente não conseguiu chegar em divisão. Então, se vocês não conseguirem responder, não tem problema. Para isso que serve a avaliação diagnóstica, é para saber em que nível vocês se encontram. Mas quem já souber fazer a continha de divisão, é fácil. Vocês vão responder. Quanto é 636 dividido por 6? Será que é 16? Será que é 106? Será que é 630? Será que é 642? Pronto. Agora, a última questão, questão de número 15. No final da festa do aniversário de Léo, cada um dos convidados recebeu 3 bombons. A quantidade de bombons que Léo utilizou para presentear os convidados foi de... Gente, nós temos aqui já as informações que nós precisamos para trabalhar. Ele recebeu 18 convidados. Ele tinha 18 convidados. E cada um desses 18 convidados recebeu 3 bombons. A quantidade de bombons que Léo utilizou para presentear os convidados foi de 6 bombons, 15, 21 ou 54. Quantos bombons Léo gastou para presentear seus convidados? Eu tenho aqui 18 convidados e cada um desses 18 recebeu 3. Aqui também eu vou fazer uma continha. Será que é multiplicação? Será que é divisão? Porque ele quer saber quantos bombons ele gastou para dar aos seus convidados. Eu já tenho aqui quantos convidados ele recebeu. E tem aqui a quantidade que cada convidado recebeu de bombons. Então, eu fazendo a continha aqui, não vou dizer se é de multiplicação ou se é de divisão. Eu vou saber quantos bombons ele gastou. Se ele gastou só 6, se ele gastou 15, se ele gastou 21 ou se ele gastou 54 bombons. Certo? Então, essa é a nossa avaliação diagnóstica de matemática. Não está difícil, certo? Está muito fácil. Vocês aí vão responder, colocar numa folha
não precisa mais do que uma folha. Você vai colocar só lá, questão 1, ou A, ou B, ou C, ou D. Depois, questão 2, ou A, ou B, ou C, ou D. E assim, até a questão de número 15. E vai mandar no meu privado, para que eu possa colocar no sistema e depois ter o resultado. Eu preciso de que todos façam essa avaliação. Senti falta de muitas crianças ontem na nossa avaliação, certo? E essa avaliação ela já conta também como pontuação para a nossa avaliação normal da escola, certo? Então, boa avaliação para vocês. Depois eu passarei para vocês outros materiais. Estaremos trabalhando com esse material do Aprova Brasil a partir de amanhã. Ontem e hoje foram as avaliações. E nós vamos começar a usar o livro do Aprova Brasil a partir de amanhã. São os livros de português e matemática. Quem ainda não tem esse material, manda no meu privado avisando: eu ainda não tenho, professora, porque a gente tem que providenciar esse material. Porque a gente já vai trabalhar, porque depois dessa avaliação, dia 19 de abril, nós temos que fazer o simulado. E nesse simulado, todos os alunos têm que participar, porque eles já valem ponto para nossas avaliações da escola, certo? Beijo, beijo e até mais.